Você sabia que uma empresa pode dar lucro no seu balanço, mas ainda assim quebrar? Isso acontece quando o investidor não olha um dos relatórios mais importantes de todos, que é o DFC. Hoje eu vou te mostrar o que é demonstração de fluxo de caixa, por que esse relatório é tão importante de ser analisado e como utilizar ele para avaliar se uma ação é boa ou não para investir. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e vamos começar entendendo o que é DFC. DFC é uma sigla que significa justamente demonstração de fluxo de caixa, que é um relatório que todas as empresas da Bolsa de Valores divulgam, onde você vai conseguir verificar todas as entradas e saídas de dinheiro daquele negócio, para que dessa forma você verifique e consiga determinar se aquela empresa consegue gerar caixa nas suas operações ou se ela é uma empresa que queima dinheiro nas suas operações. E pegando como exemplo algumas empresas que ficaram muito famosas nos últimos anos por simplesmente queimarem caixa, que é o caso da Uber. Você já deve ter escutado falar que a Uber nunca deu lucro, que a Uber nunca conseguiu financiar suas operações, justamente porque ela tem muito mais saída de dinheiro do que entrada. E nessa situação em específico, é necessário que investidores fiquem colocando dinheiro de maneira quase que infinita para que aquela empresa não quebre. E o ideal, evidentemente, é que você evite de investir nesse tipo de negócio, porque na prática, a longo prazo, isso não é sustentável. E assim como acontece nos outros dois relatórios que as empresas divulgam, balanço patrimonial e na DRE, a demonstração de fluxo de caixa é sempre divulgada no site de relação com investidores da empresa, que é o site oficial para você buscar informações sobre ela, sempre atualizado a cada 3 meses. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre de todos os anos. E dentro da demonstração de fluxo de caixa, nós temos 3 subdivisões: o fluxo de caixa das atividades operacionais, o fluxo de caixa das atividades de investimento e também o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Na parte do fluxo de caixa das operações é onde você vai conseguir verificar o quanto entrou e saiu de dinheiro da operação por si só daquele negócio. Então você vai conseguir verificar o quanto que a empresa conseguiu gerar de lucro, o quanto que a empresa, por exemplo, recebeu de dividendos das empresas aos quais ela tem participação e vai conseguir verificar também o resultado financeiro daquele negócio, que é a diferença entre o quanto ela ganhou e pagou de juros. A segunda subdivisão é do fluxo de caixa das atividades de financiamento, onde você vai conseguir encontrar todas as informações referentes aos financiamentos que a empresa pagou ou acabou captando, como por exemplo os dividendos pagos que ela acabou distribuindo para os acionistas. Você vai conseguir verificar também o quanto a empresa pegou de empréstimo, podendo ser de uma instituição bancária ou via debênture, e também o quanto que a empresa pagou de empréstimos dentro daquele período. E na terceira subdivisão, que é o fluxo de caixa das atividades de investimento, você vai conseguir verificar todos os investimentos que a empresa acabou realizando, como por exemplo, a aquisição de imobilizado, onde, por exemplo, a empresa pode ter comprado uma propriedade multibilionária, pode ter comprado uma nova fábrica para expandir as suas operações, ou também pode ter acontecido justamente o oposto. A empresa vendeu um pedaço da sua operação e acabou gerando um grande caixa através dessa venda. Tudo isso você vai conseguir encontrar nessa subdivisão. E para facilitar o entendimento, vamos fazer a avaliação direta de uma empresa listada na Bolsa de Valores, onde eu peguei no caso da empresa Ambev, que hoje é uma das maiores e melhores empresas da nossa bolsa. E vamos começar pelo fluxo de caixa das atividades operacionais, onde nós temos os resultados do ano fechado de 2023, então você pode estar observando aqui 12 meses de 2023, e também do ano fechado de 2024, que é o dado mais recente. Pegando aqui, por exemplo, o lucro líquido da empresa, onde ela conseguiu lucrar 14,8 bilhões de reais. Nós temos aqui algumas entradas e saídas de caixa à medida que a gente vai descendo dentro desse fluxo de caixa das atividades operacionais, como por exemplo depreciação, que na prática é uma despesa que não gera saída de caixa da companhia. Por isso, ele é um valor positivo. Nós temos, por exemplo, também o ganho ou perda que a empresa teve na venda de um determinado ativo imobilizado. Nesse caso, ela acabou perdendo 121 milhões de reais. Nós tivemos também, por exemplo, uma redução nos estoques, o que gerou uma saída de caixa, e no final das contas, nós temos que o fluxo de caixa das atividades operacionais da Ambev para o ano de 2024 bateu
26 bilhões de reais. Na próxima subdivisão, nós temos o fluxo de caixa das atividades de investimento. Cada empresa acaba colocando em uma determinada ordem, mas geralmente acaba seguindo esse mesmo padrão. Pegando aqui então as informações do ano fechado de 2024. Nós temos que a empresa acabou investindo o dinheiro dela em novos imobilizados, então tivemos uma saída de caixa de 4,7 bilhões de reais e outros itens também menos relevantes, o que fez com que na prática a empresa tirasse do caixa, ou seja, ela acabou gastando para fazer novos investimentos no ano de 2024, no valor de 5,4 bilhões de reais. Na próxima parte, nós temos o fluxo de caixa das atividades de financiamento, onde a gente consegue pegar algumas informações mais relevantes, como, por exemplo, caixa líquido de custos financeiros, exceto juros, onde a empresa teve uma saída de caixa de 2,6 bilhões de reais. Uma outra informação relevante, dividendos e juros sobre capital próprio pagos, que é uma saída de caixa da conta da empresa, onde no ano de 2024 ela pagou 4 bilhões de reais. E temos também a captação de dinheiro que a empresa teve através de empréstimos, ou seja, ela pegou dinheiro emprestada, onde a gente consegue observar em proventos de empréstimos, onde a empresa conseguiu captar 489 milhões de reais, justamente sendo um dado positivo, porque é uma entrada de dinheiro na conta dela. E pegando as informações do ano fechado de 2024, nós temos que a empresa teve um fluxo de caixa das suas atividades de financiamento num valor negativo de 10,3 bilhões de reais. E considerando essas três subdivisões, a gente vai conseguir verificar se a empresa teve um aumento ou uma redução no seu caixa. Então, para o ano específico de 2024, a empresa teve um aumento em 10,2 bilhões do seu caixa, onde ela começou com 16 bilhões no início do ano de 2024 e ela fechou o ano com 28 bilhões no seu caixa e ela teve um aumento de caixa também, como a gente pode estar observando pela descrição, por conta de efeito da variação cambial. Então, por exemplo, às vezes a Ambev tem dinheiro numa conta em dólar, ou às vezes a Ambev tem alguma proteção financeira atrelada ao dólar que fez com que ela, na prática, conseguisse também ter um pequeno aumento do seu caixa nesse período. E como que você pode e deve utilizar as informações presentes em todas essas partes da demonstração de fluxo de caixa para avaliar uma ação? O primeiro ponto que você tem que levar em conta é: você só vai priorizar, você só vai investir o seu dinheiro naquelas empresas que geram caixa. Se a empresa não consegue gerar caixa, se é uma empresa que queima dinheiro, não faz sentido nenhum você ser sócio dela. Segundo ponto, você vai verificar se os dividendos que aquela empresa paga são sustentáveis a partir de todas as informações. Então vamos supor que você verificou que o fluxo de dinheiro que a empresa consegue gerar nas suas operações é de 10 bilhões de reais por ano. Se ela paga para você 10 bilhões de reais, 15 bilhões de reais de dividendos, fica claro que nesse caso não é algo sustentável, porque ela está pagando o mesmo valor ou até mesmo um valor maior do que ela consegue gerar nas suas operações, isso sem contar que ela ainda tem que pagar os seus empréstimos, ela ainda tem que reinvestir o dinheiro dela para simplesmente manter as suas operações através da aquisição de imobilizado. Então, a partir dessa avaliação, fica claro que essa empresa, por exemplo, não faria sentido nenhum. E de modo geral, o terceiro ponto é que através da demonstração do fluxo de caixa, você vai ter um complemento em relação à demonstração de resultado do exercício, que é a DRE, onde na prática você só vai conseguir verificar se a empresa conseguiu gerar ou não lucro, mas na demonstração de fluxo de caixa, você vai conseguir verificar se efetivamente esse lucro que a empresa gerou se transformou em um aumento de caixa para o seu negócio, e se nesse caso isso aconteceu, é um ponto bastante positivo. E evidentemente existem alguns erros muito comuns que é importantíssimo que você não cometa na hora de avaliar esse relatório. O primeiro deles é você só olhar para o lucro da empresa e não levar em conta o caixa. Então você não tem que olhar só o fluxo de caixa das operações e verificar se a empresa deu lucro ou não. Você tem que avaliar de uma forma um pouco mais detalhada cada uma dessas linhas para entender o que fez com que a empresa gerasse dinheiro, o que fez com que a empresa tivesse uma saída de dinheiro, para verificar se aqueles dados são sustentáveis ou não. O segundo ponto é você cair na lábia dos gestores da empresa que falam que a empresa está queimando caixa no curto prazo para que no longo prazo ela consiga ter uma operação sustentável. Você deve correr desse tipo de negócio. Só faz sentido você ser sócio de empresas que, a partir de hoje, conseguem gerar caixa. E o terceiro erro comum é você não entender o porquê e como na prática a empresa conseguiu gerar caixa.
E eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você chegou ao final do relatório e verificou que o caixa da empresa todo ano aumenta num patamar de 1, 2 bilhões de reais. Só que se você olhar mais a fundo, pode ser que a empresa tenha um aumento de caixa todo ano simplesmente porque ela está captando muito mais empréstimo do que ela está pagando. Só que é claro que em algum momento no futuro ela vai ter que pagar esses empréstimos. Então é claro que esse tipo de empresa acaba não sendo sustentável. Então você tem que tomar cuidado para não cometer esse erro na hora da avaliação. E executando todos esses passos que eu estou apresentando para você nesses vídeos, fugindo desses erros comuns, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma boa avaliação desse relatório. Mas, evidentemente, é importantíssimo que você também faça avaliação de outros relatórios, como é o caso do balanço patrimonial, DRE, entender como que eles se unem, como você consegue, inclusive, calcular indicadores a partir dessas informações para encontrar boas ações para investir. Se você quer entender junto comigo como fazer isso na prática, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você vai conseguir ter acesso a todas essas informações para que dessa forma você invista o seu dinheiro com muito mais segurança e, consequentemente, consiga ter um melhor resultado para a sua carteira de investimentos, pensando a longo prazo, pensando na sua liberdade financeira. Para mais informações, é só você escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então, nesse vídeo você conseguiu entender como funciona a demonstração de fluxo de caixa, o que tem que ser analisado e quais são os erros comuns que você não pode cometer na hora de avaliar esse relatório. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado onde eu falo a respeito de um outro relatório que é a DRE, então é só você clicar nessa capa que você vai ser redirecionado para lá. Um grande abraço e até a próxima!